Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje eu vou gravar uma aula para os meus alunos de fenômenos mecânicos. Falarei sobre centro de massa e quantidade de movimento. A programação principal será essa: centro de massa, a segunda lei para sistema de partículas, segunda lei de Newton, momento linear de um sistema de partículas, colisão e impulso, conservação do momento linear, momento e energia cinética em colisões, colisões inelásticas em uma dimensão, colisões elásticas em uma dimensão, colisões em duas dimensões, sistema com massa variável. E falarei sobre a equação do foguete após a vinheta. Bem, falar sobre o centro de massa. O centro de massa, lendo o que a gente tem aqui, nessa figura, por exemplo, a gente tem um movimento complexo aqui do taco de beisebol. Você vê que ele posiciona-se em várias direções até ser arremessado e ser capturado de volta. No entanto, se a gente acompanhar o centro de massa dessa partícula, ele descreve uma trajetória bem definida aqui, que é uma parábola. Então, o que vem a ser esse centro de massa? O centro de massa é como se fosse uma simplificação do objeto, em que toda a massa estará concentrada em um ponto apenas. Então, ao invés de você tratar o objeto completamente, você pode tratar, por exemplo, com uma trajetória do seu centro de massa, simplificando assim os cálculos. Então, o movimento de objetos em rotação pode ser complicado. Imagine o bastão de beisebol girando no ar, como foi o caso aqui. Mas existe um ponto especial no objeto para o qual o movimento é simples. O centro de massa do bastão traça uma parábola, assim como faz uma bola, uma partícula. Todos os outros pontos giram em torno desse ponto. Então, você pode ver que você tem uma rotação em torno do centro de massa e o centro de massa fazendo uma trajetória comportada. Então, o centro de massa, com aqui, COM, de um sistema de partículas. Vamos ver como é que é isso. O centro de massa de uma partícula é o ponto que move como se toda a massa estivesse concentrada lá, e todas as forças externas fossem aplicadas lá. Então, vamos pegar um caso aqui com duas partículas. Para duas partículas separadas por uma distância d da origem, onde a origem é escolhida na posição da primeira partícula. Então, eu tenho aqui a partícula 1, vou falar que ela tem massa 1, e aqui do lado aqui a partícula 2, vou dar a ela massa 2, e como informado ali, a distância entre essas duas partículas, deixa eu fazer uma reta melhor aqui, a distância entre essas duas partículas é uma distância d. E a gente escolhe a origem em cima de uma dessas partículas. Então, eu vou falar que aqui está meu sistema X e aqui, eventualmente, o Y. Então, fazendo isso, o que a gente faz? É como se fosse uma média ponderada das massas e das distâncias. Então, eu faço o seguinte, para eu achar o centro de massa aqui, eu chamo de X centro de massa, CM. Ele é como se fosse pegar a massa da partícula, multiplicar pela sua posição, é o que está escrito aqui, multiplicar pela sua localização, somar com a massa da outra partícula, multiplicar pela sua localização e dividir pela massa total aí. No caso aqui, como a partícula 1 está na origem, esse cara aqui, o x1, vale 0. Ficando somente com essa fórmula que a gente viu aqui. E a posição da segunda partícula é d. Então, a gente constrói essa fórmula de cima aí. Então, a fórmula geral é essa aqui. Se a gente observar bem, olha só, quanto maior uma massa, mais peso ela terá na média. Então, quanto maior a massa, mais próximo dessa massa estará o centro de gravidade. Então, por exemplo, se eu pegar uma massa pequena aqui, um M minúsculo, e aqui uma massa com um M maiúsculo, na hora que eu fizer esse cálculo aqui, eu vou ver que o meu centro de massa vai se localizar cada vez mais próximo da massa de maior intensidade. Bem, de maior valor, maior modo. Então, o centro de massa é o mesmo, no mesmo ponto, não importa o sistema de coordenadas que você escolha. Então, esse exercício é bem interessante de fazer.
No caso aqui, foi feito o cálculo do centro de massa, colocando o sistema de coordenadas em cima de uma das massas, localizou-se esse ponto. Se eu colocasse mais distante, o que ia acontecer? Na hora que eu fizesse as contas do centro de massa, né, nesse caso aqui, ó, ia aparecer que o x1 ia ter uma distância, né, a massa 1 ia estar uma distância x1, a massa 2 ia estar numa distância que eu vou chamar aqui de x1 mais d sobre massa total. E se eu olhar esse centro de massa aqui, ó, x, centro de massa para esse caso, vai dar o quê? Vai dar somente o m2d sobre m1 mais m2. Mas se a gente observar aqui, ó, o que vai acontecer aqui? Aqui é x1. Aqui a gente vai ter m1 x1 mais m2 x2, aqui em cima, né? m1 x1, m2 x2 mais m2d, isso tudo dividido por m1 mais m2, né? E quando eu fizer essas contas aqui, ó, eu posso escrever, aqui vou colocar aqui em cima, m1 mais m2 em evidência sobre x1, corta aqui, aqui x, m1, m2, x1. Então vai aparecer o x1 aqui, mais, né, porque cortou aqui m1, m2, mais essa grandeza aqui, ó, que é m2d sobre m1 mais m2. O que essa fórmula aqui está me falando? X, centro de massa. Essa fórmula está me falando que o centro de massa vai estar na posição x1 mais essa grandeza aqui, ó, e essa grandeza aqui se chama como? m2d sobre m1 mais m2, que é igual a esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui ele está a qual distância da partícula 1? Então ele está me falando que o meu centro de massa vai estar em x1 mais essa distância, só que essa distância é a mesma distância que eu tenho da massa 1. Então, o que eu acabei de demonstrar aqui foi o seguinte: se eu escolher esse sistema de massa, de coordenadas, em que a origem está em cima de uma partícula, eu vou achar um ponto que é o mesmo de escolher o centro de massa com a origem em outro lugar. Qual lugar que eu achei aqui? Uma distância que está x1 mais essa distância da origem lá, ou seja, está aqui. E por aqui achei a mesma coisa, né? Uma distância de x2d sobre m1 m2 da partícula 1. Então, independe do tipo de origem que eu escolho. Então, é uma propriedade das partículas e não das coordenadas. Então, quer dizer o quê? Que se eu tenho uma massinha e uma massona e achei o centro de massa aqui, então isso aqui, esse ponto aqui está relacionado com as partículas que tem. Eu posso escolher o sistema de coordenadas que eu quiser, que eu vou achar a mesma coisa. Bem. Então, quando a gente tem mais do que duas partículas, né? Então, para muitas partículas, podemos generalizar a equação fazendo uma massa total, que é a soma das massas, e fazendo a média ponderada de cada massinha. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um sistema complexo, completo aqui, com várias partículas aqui, e eu quero achar um lugar, aqui, aliás, eu ainda estou em unidimensional, né? Então, eu estou aqui, ó, um lugar que eu tenho várias partículas enfileiradas aqui, né? Alguns maiores estão nessa linha aqui. Vamos supor que eu tenho essa régua com várias massas presas aqui. Eu quero saber um ponto em que eu consiga equilibrar essa régua. Se eu achar esse ponto, como é que eu acho esse ponto? É a mesma coisa, eu faço a média ponderada. A massa 1 com a posição da 1, a massa 2 com a posição 2, com um sistema de coordenadas qualquer que eu escolher. Então é somatório das massas multiplicado pelas posições, dividido pela massa total. Aí tem essa fórmula compacta aqui, né? 1 sobre a massa total, que é a soma de todas as massas, somatório de MI/XI. Isso serve para as três dimensões. Vamos supor que aqui eu fiz só na direção X, posso fazer também na direção Y e na direção Z, né? Então eu posso, por exemplo,
começar a complicar um pouquinho, que eu tenho um sistema de coordenadas assim, né, com várias massas. Então eu posso olhar aqui para a direção x e achar um ponto em que elas se equilibram, talvez seja por aqui sim. E eu posso olhar aqui na direção y e achar também um ponto em que elas se equilibram, por aqui sim. Então aí eu consigo achar um ponto que eu equilibro todos aqui. Bem, já que a gente falou da parte de centro de massa de objetos diversos, eu posso usar o princípio da sobreposição, que é o que? Se eu posso pegar um objeto maciço, então aqui ó, que é o centro de massa, posição R, o R serve para x, para y, para z, então escreve como R aí. E eu posso fazer o seguinte, se eu pegar um objeto maciço, uma rocha, e eu quero saber o centro de massa dela, eu posso fazer o seguinte, eu posso picotar esse volume de massa aqui, por exemplo, ou se fosse uma área, né, picotar a área de massa, achar a massa e a posição de cada pedacinho aqui, fazer aquela soma, né, e aí, vocês já sabem, uma soma de um objeto infinitesimal cai numa integral. Então, para eu achar o centro de massa, direção x, de um objeto maciço, o que eu tenho que fazer? Eu pego esse objeto, escolho um dm, aqui eu vou chamar isso aqui de um dm, que é um pedaço da massa, e faço, para saber a direção x, x dm. Para saber a direção y, 1 sobre massa total, aqui também 1 sobre massa total, y dm e assim por diante. E esse dm depende da geometria do objeto, né? Aqui m é a massa do objeto mesmo. Então, como a gente já viu em problemas anteriores, vamos supor que eu tenho uma área, tenho aqui um objeto aqui com uma placa não uniforme, assim, toda diferente. Para eu achar o centro de massa dessa placa, eu divido ela aqui e eu vou ter o que? Eu vou ter uma área do pedaço. Então, esse dm, a gente pode falar assim, ó, se ela for de densidade constante, sei lá, eu posso falar que pedaço da massa sobre pedaço do objeto, ou seja, d área, é igual a massa total do objeto sobre a área total. Ou, se eu tiver com um objeto igual eu falei aqui, volumétrico, d massa sobre d volume é igual a massa total do objeto sobre o volume. Ou, se eu quero saber de uma haste, né? Vamos supor que eu tenho uma haste aqui não uniforme, ela é fininha aqui, ela tem uma massa diferente, ela muda de massa aqui, né? Aí eu posso falar sobre dm sobre dl. Isso aqui está relacionado com densidade linear. Isso aqui relacionado com densidade planar e aqui densidade volumétrica. Geralmente é o ρ. Bem, sabido isso, a gente exatamente o que eu falei no slide anterior. A gente pode falar de densidade do objeto. Então aqui densidade volumétrica é o ρ. Então ρ dm dv, massa total sobre volume, quando temos uma densidade constante. Pode haver problemas também que a densidade é uma fórmula, uma função, né? Vamos supor que o ρ seja uma função do raio. Sei lá, eu tenho um objeto esférico aqui, mas uma esfera que não é uniforme, ela é rarefeita aqui no fundo, aqui no centro, né? Massa é nula, e à medida que eu vou afastando a massa vai aumentando, sei lá. Eu posso falar que o ρ é, sei lá, uma constante vezes o R. Como é que eu acho esse tipo de centro de massa? Vamos supor que eu tenho meia esfera, sei lá, algo assim. Aqui a gente pode fazer o tratamento disso aqui. Por exemplo, para eu saber a massa, eu faço o ρ dv. Aí, para achar a massa, eu faço integral de ρ dv. Então, isso é possível também. Dá para substituir alguns valores aqui e chegar na parte geométrica, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente está observando que é o seguinte: massa total sobre volume. Então, geralmente, você tem, na hora que você vai achar o x, por exemplo, você vai ter 1 sobre massa total integral de ρ dv. Se o ρ for constante, então o que acontece? O que esse cara aqui é?
Esse cara aqui é 1 sobre massa integral. Aqui tem um R, né? Tem um X. De X, aí eu substituo o ρ, que é massa sobre V dV. Então, corta a massa com massa, o V sai da integral aqui, eu caio nessa fórmula aqui também, igualmente possível. Então, massa cortou com massa, ó, ficou integral de 1 sobre V, que saiu da integral, x dV ou y dV e assim por diante. Então, a gente pode simplificar ainda mais se o objeto tem simetria, né? Então, quer dizer o que? Se, igual eu falei, vamos supor que eu tenho um objeto assim, ó. Sei lá, um objeto assim. Então, nota que eu consigo fazer uma divisão. Se eu fizer uma divisão aqui, se bem que esse lado não ficou bom, mas quando ele fala de simetria, objetos que são assim, por exemplo, ó. Um triângulo, por exemplo, ou uma pirâmide. Nota que nessa linha que eu pontilhei, o lado esquerdo é igual ao direito. Então, com certeza, o centro de massa vai estar em algum lugar dessa linha. Então, eu não preciso fazer, por exemplo, o cálculo do centro de massa na direção X, porque eu sei que vai estar nesse ponto, em algum lugar desse ponto aqui. Me resta fazer as contas para a direção Y, que aí ele vai bem, a gente vai ver uma coisa que vai estar mais abaixo do que acima na figura. Bem, então, a gente pode explorar a simetria também. E aproveitando então o gancho, uma das simplificações que a gente tem quando usa-se o centro de massa é com relação à segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton para partículas agora, como é que era a segunda lei de Newton antes? Somatório das forças que agiam sobre uma partícula é igual a massa vezes a aceleração dessa partícula. Vetor. Só que agora eu tenho o quê? Agora eu tenho aqui um sistema de partículas, várias partículas. Sei lá, essas partículas estão sobre a ação de uma força. Então, eu tenho uma força que eu chamo de força externa aqui. Então, o que vai acontecer? Haja uma força aqui, são várias partículas. O princípio da superposição nos fala o quê? Já que são várias massas, eu posso somar as várias massas. Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso achar o centro de massa dessa partícula e fazer o quê? Derivada primeira, dr dt me dá a velocidade, e a derivada segunda, d2r dt2, me dá a aceleração. É a aceleração de um conjunto de partículas. Então, de posse do centro de massa, a gente pode fazer o seguinte: o movimento do centro de massa de um sistema de partículas é dado pela força líquida, força externa que a gente age na partícula, igual a massa total e a aceleração desse centro de massa. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um conjunto de esferas aqui, ó, e você faça uma força nesse conjunto de esferas. Como que elas vão se mover? Se ela se moveu para cá, outra para baixo, outra para cima, você espalhou essas partículas, o que você pode fazer? Você pode olhar o centro de massa antes, o centro de massa depois. Aí você vê para onde foi esse centro de massa. Você consegue ver a aceleração, a velocidade, ou como varia a velocidade desse centro de massa. Essa aceleração do centro de massa está intimamente ligada com a força que eu provoquei aqui e a massa total aí. Então, o conceito de centro de massa simplifica, por exemplo, a resolução de sistema de partículas. Então, lembrete, a força é a soma de todas as forças externas resultantes. Massa é a massa total do sistema fechado, quer dizer o quê? Eu tenho que considerar que o sistema não perdeu massa no processo. Se eu tenho 10 partículas aqui com a massa tal, depois eu tenho que tratar as 10 partículas, com essa massa. Por exemplo, se uma escapar e eu não tratar ela, eu vou ter uma variação de massa e isso é escopo para outro tipo de problema. E por último, a aceleração de centro de massa é dada por A com aqui nessa forma. E deduzindo agora, na verdade, definindo uma grandeza muito poderosa nesse tipo de movimento, a gente tem aqui o chamado momento linear. Tá?
Momento linear é definido como massa vezes velocidade. O que vem a ser o momento linear? Eu gosto de falar que essa fórmula aqui embaixo é a versão forte da segunda lei de Newton. Vamos lembrar. O que é a segunda lei de Newton? O somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Só que se você reescrever, isso aqui vai ser massa dv dt. E até agora a gente tratou casos em que a massa é constante. Então eu posso escrever o meu somatório das forças como sendo d de dt, ou seja, derivada no tempo, da seguinte grandeza: massa, velocidade. E então, até agora, como as massas foram constantes, o que a gente tem? Derivada da massa dá zero. Aí eu fico aqui com dm dt velocidade somado com massa dv dt. Então, o que aconteceu até agora? Sempre tratamos casos em que a massa é constante. Então, essa derivada aqui dá zero. E eu fico que essa fórmula aqui, ela recupera a força, a lei de Newton, que é a derivada da força, né? E nesse formato que eu chamo de forma forte, eu posso definir a força como a derivada dessa grandeza massa-velocidade aqui dentro. E essa grandeza massa-velocidade é chamada de momento linear. Por que eu falo que é a forma forte da segunda lei? Nos casos em que a massa varia, esse formato da lei consegue tratar esse tipo de problema também, que a gente vai ver no finalzinho da aula de hoje, que é a equação do foguete. Então, o momento aponta no mesmo sentido e direção da velocidade, né? Porque ele é diretamente proporcional à velocidade a menos de uma massa. E só pode ser alterado por uma força externa. Então, realmente, para mexer com o P, você precisa de força. Aliás, a força é definida como a variação do P. Então, toda vez que você muda o P, quer dizer que você está agindo uma força. Então, é como se fosse repetir as leis de Newton mesmo. Para mexer o P, força. Tem P. Para aumentar, força. Assim por diante. A taxa temporal de alteração do momento da partícula é igual à força resultante agindo na partícula. E essa é a direção da força, como eu acabei de escrever aqui embaixo. Então, essa aqui é a forma forte da segunda lei de Newton. Então, podemos somar os momentos de um sistema de partículas para encontrar. Então, ou seja, da mesma forma, o P de uma partícula, eu posso passar para o caso de sistema de partículas aqui, que a gente tem vários P's. Bem, dando procedência aqui, o momento linear de um sistema de partículas está aqui, a força é igual a dp dt, também serve para o sistema de partículas, ou seja, o momento linear de um sistema de partículas é igual ao produto da massa do sistema e a velocidade do centro de massa. Tomando a derivada temporal, né, podemos escrever a segunda lei de um sistema de partículas dessa forma, como eu já falei. A força externa que age no sistema de partícula altera seu momento, como eu repeti lá falando sobre as leis de Newton. Sem uma força resultante, o momento linear total do sistema não muda. E agora vamos falar de colisões. Na parte de colisões, a gente tem o momento da partícula mudando, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um objeto, Ctrl C aqui, por exemplo, tem uma partícula, vamos colocar uma parede aqui, e eu arremesso uma partícula contra essa parede. Então, o que vai acontecer? Essa partícula tem uma massa e uma velocidade antes, ela colide com a parede e volta, às vezes, ela deforma um pouco e volta, ou ela volta com a mesma característica diante, mas de qualquer forma, quando ela está voltando, ela tem uma nova massa e uma nova velocidade. Então, eu mudei a quantidade de movimento, né, que é o momento da partícula. A massa, velocidade antes, e eu tenho uma massa, velocidade depois. Então, uma colisão é algo que é capaz de mudar o momento de uma partícula. Aí a gente define impulso, tá? Impulso é o quê? O J é essa variação do P. Aliás, isso aqui é P, né? Delta P.
O J está relacionado com esse ΔP. Então, o que a gente tem aqui? Ó? O J pode ser escrito, então vamos pensar aqui, ó, o que esse ΔP é? O ΔP, posso falar que o J, no caso aqui, essa integral eu vou inverter ela. Então, eu vou derivar o J no tempo. Quando eu derivo o J no tempo, eu tenho a força. Só que força, a gente já viu aqui atrás, que força é derivada de P dt, né? ΔP sobre ΔT. Só olhar aqui atrás, ó. Então, já que força é isso, então eu vejo que esse J pode ser visto como a variação do momento, igual está escrito aqui, ó. Então, isso significa que o impulso aplicado à partícula, a variação do momento, né, é igual à variação do momento durante a colisão. Então, no fundo, o impulso é olhar o quanto que era a minha massa e velocidade antes e a minha massa e velocidade depois. Por exemplo, quando você dá um salto, você acumula energia e sobe. Então, se tem uma energia associada a isso aqui. Então, por exemplo, você se agacha e dá um disparo com as pernas para ser arremessado para cima. Então, você está parado, ou seja, seu movimento antes, quantidade de movimento antes é zero, porque você tem massa e tem velocidade nula, e depois que você começa a subir, você tem uma certa velocidade e continua com a sua massa. Então, você tem uma variação do P, e isso que a gente chama de impulso. Por isso que a gente fala, tomar impulso para saltar. Tem a ver com essa expressão aqui. Essa equação pode ser reescrita componente por componente, né, usando as equações vetoriais, né. E uma coisa interessante que para a gente verificar é que a gente pode calcular o impulso fazendo, né, como a gente viu aqui, que já que o J é a integral de f dt, eu posso pensar no gráfico de força em função do tempo. O impulso vai ser essa área, a área do gráfico. Então, nesse caso aqui, a gente tem um impulso todo ocorrendo aqui, né, uma gaussiana aqui, ou seja, a gente começa com uma força nula no tempo, aí à medida que o tempo passa, essa força aumenta, chega a uma força máxima até a força anular de novo. Isso é equivalente a pegar um valor médio aqui, ó. Então é isso que ele está falando dessa média aqui. Vamos supor que no tempo eu gastei um certo tempo para me impulsionar ele num salto, ou um objeto se impulsionou, uma mola arremessou algo. Então eu tenho essa curva aqui, ele pode ser substituído por esse retângulo, que é bem mais fácil de calcular, sendo o tempo total gasto no impulso e uma força média que agiu aqui. Então, força é mais ou menos no caminho. Ela está entre o zero e o máximo de força que eu tive, que a gente chama de força média. Então, integrando, precisamos saber apenas a área abaixo do gráfico para eu calcular o impulso. Okay? Outro caso aqui, vamos supor que para uma sequência de N projéteis, cada um, né, passa por uma variação de momento. Então eu vou pensar aqui que esse objeto que está colidindo com um alvo. Aí eu posso somar, olhar o impulso de vários objetos atingindo aqui. Isso aqui é útil, por exemplo, quando a gente for calcular, não nesse curso, mas em cursos futuros, quando você calcula a energia de um feixe laser. Que o feixe laser pode ser substituído por várias partículas chamadas fótons, e esse feixe laser ele atinge um alvo aqui, provocando a queimadura ou alguma reação, né? E nesse caso aqui o impulso é semelhante. Vamos supor que eu tenho várias partículas batendo nesse alvo, eu posso pensar em um impulso total que esse alvo vai sofrer, como sendo a soma desses vários pequenos pedaços. Então a força média, mesma coisa, eu vou pegar todas as partículas, o impulso de cada uma, a variação de momento de cada uma no tempo. Aí eu somo isso aqui. E no caso aqui, caso elas sejam ricocheteadas para trás, ou seja, elas batem com a velocidade v e voltam com a mesma velocidade v, então a variação da velocidade dela é menos 2v, né? Porque vai o positivo menos o negativo, que é o final, menos o positivo, que é o inicial. Então dá menos 2v. Aí, fazendo as contas... Isso, acho que agora deu. Isso, beleza. Então,
Então, fazendo o produto aqui das N massas, né, para as N colisões, a gente tem a força média aqui como sendo essas massas no tempo, a variação é uma taxa de massa no tempo, vezes a velocidade que eu tenho. Vamos supor que eu tenho 20 massas por segundo, né, 20 quilos sendo arremessados aqui por segundo. Então, a massa por tempo está aqui, vezes a velocidade. E agora falando sobre energia. Para um impulso igual a zero, encontramos que o P é constante. Vamos recapitular. O que é o impulso? O impulso é essa integral aqui, ó. Né? Se essa integral aqui é zero, né? Se o J é zero, ou seja, se isso aqui é zero, eu tenho que o impulso é constante. Deixa eu só olhar aqui, ó. O delta P, se o J é zero, o delta P, que é o P final mesmo, o P inicial, dá zero. Ou seja, os P's são iguais. É isso que ele quer falar aqui, ó. Por causa de impulso nulo, o P é constante. Então, o P que eu tenho depois é igual ao P que eu tenho antes. Na hora que eu faço a diferença, dá zero aí. O que quer dizer que, se nenhuma força externa age sobre uma partícula, o momento linear dela permanece o mesmo. Isso é chamado de conservação do momento linear. Verifique as componentes da força externa para saber se pode aplicar isto ou não. Se a componente da força externa resultante num sistema fechado é zero ao longo do eixo, então a componente do momento linear do sistema ao longo daquele eixo não muda. Forças internas podem alterar o movimento das partículas, mas não podem alterar o momento linear do todo. Então não confunda momento e energia. É interessante esse ponto pelo seguinte: existem casos em que o momento se conserva, mas a energia não. Né? A gente vai ver daqui a pouco nas colisões. Então, por isso, não confunda momento com energia. Porque a gente tem o caso em que, sem forças externas, o momento conserva, mas não necessariamente energia. Ele pode colidir, produzir som, deformar o objeto, mudando a energia, mas o momento se conserva. Então, para esse tipo de colisão, a gente dá dois tipos. Né? A gente classifica em dois tipos de colisão. As que conservam energia e as que não conservam energia. As que conservam energia são chamadas de colisões elásticas. E as colisões que não conservam a energia são chamadas de inelásticas. Dentro das inelásticas, a gente tem dois tipos. Né? Então, a gente tem essa aqui e essa aqui. As elásticas, olha só, conservam a energia total. Né? É uma aproximação útil para coisas cotidianas. Então, a gente desconsidera atritos, desconsidera perdas de energia por causa de som. É uma aproximação mesmo, é o caso ideal, né, que a gente fala. Como é o ideal, é o primeiro que a gente estuda para depois acrescentar dificuldades. Em colisões reais, alguma energia é sempre transferida. Né? Então, a gente tem passagem de energia de um para o outro. Dentro das colisões inelásticas, a gente tem dois tipos. As colisões inelásticas simples, né, que ela é parecida com a outra, e as colisões perfeitamente inelásticas. Então, guardem, perfeitamente inelásticas, as partículas batem e grudam uma na outra. Né? Então, você tem o máximo de perda de energia nesse tipo. Então, guarda aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho a partícula 1 indo em direção à partícula 2. Vamos colocar que essa que está indo para lá também, só que lentamente. Aí, depois que elas colidem, elas passam a ter ambas uma velocidade diferente. Então, aqui eu tenho massa 1, massa 2, velocidade 1 inicial, velocidade 2 inicial, aí passa a ser massa 1, massa 2, velocidade 1 final, velocidade 1, velocidade 2 final. Tá? Aí que tá, a colisão elástica é assim, só que na hora que eu vou tratar a energia antes e a energia depois, elas são iguais na elástica. O momento, o P antes e o P depois, também é igual. Então, quando a colisão é elástica, eu tenho essa característica. Quando a colisão é inelástica,
eu tenho que a energia antes é diferente da energia depois, mas os momentos são iguais. E no caso da colisão perfeitamente inelástica, depois dessa colisão aqui, ó, tá indo, eles ficam grudados aqui uma na outra e saem com a velocidade comum. Então ele é inelástico, inelástico continua sendo energia não conserva e o P conserva. Só que aqui tem um caso em que a velocidade é única final. Bem, tratando mais claramente cada caso, como eu desenhei lá, eu tenho aqui massa 1, massa 2. Antes elas estão indo uma em direção à outra, depois que colidem elas seguem assim. Esse desenho serve tanto para colisão elástica, que a gente falou lá atrás, quanto para colisão inelástica, né? Porque bate e sai as duas com velocidades diferentes. A colisão perfeitamente inelástica, olha só as fórmulas que regem ela. A massa, velocidade inicial, vamos supor, aqui no caso é que o outro, segundo aqui é um alvo, né? Target aqui é um alvo. Então o M2 está parado. Massa 1, velocidade 1 inicial, quando colide sai grudado aqui. Então no final eu tenho uma partícula única, massa 1, massa 2, essa partícula 1 com a velocidade final do meu sistema. Então esse aqui são duas ilustrações e aqui no caso de alvo. Lembrando que a elástica, além dessa fórmula aqui de cima, na elástica, eu posso também usar M1 V1 ao quadrado sobre 2 na elástica. M1 V1 ao quadrado sobre 2 mais M2 V2 ao quadrado sobre 2 inicial igual a M1 V1 final ao quadrado sobre 2 mais M2 V2 final, V2 final ao quadrado sobre 2. Então nota que para o caso elástico eu tenho duas equações, a da energia e a do momento, e duas incógnitas, que é a velocidade 1 final e a velocidade 2 final. Então, quando eu estou tratando o caso de colisão elástica, eu consigo resolver o meu problema, porque eu tenho duas equações e duas incógnitas. No caso de colisão inelástica, eu não tenho essas equações aqui de cima. Então, eu passo a ter o quê? Uma equação e duas incógnitas. Então, para eu resolver o tipo de colisão inelástica, eu preciso saber uma das velocidades finais. Então, geralmente, a gente fala assim, dois objetos estavam vindo, colidiram com velocidade inelástica. E um saiu com o dobro da velocidade do outro. Aí, beleza. Então, eu escrevo aqui 2V e aqui V. Então, noto que passa a ser só uma incógnita. Uma equação, uma incógnita. Então, eu consigo resolver. Agora, se eu não falar nada sobre as velocidades finais, eu fico com uma equação e duas incógnitas, então eu não consigo resolver. Já no caso das colisões perfeitamente inelásticas, a parte boa é o quê? Que eu só tenho essa equação, mas como as partículas saem grudadas, eu só preciso de uma velocidade, que é a velocidade final. Então, uma equação, uma incógnita. Eu também consigo resolver esse tipo de problema. Então, indo à frente, a gente tem a velocidade do centro de massa, é interessante observar aqui, né? Que a gente tem, por exemplo, eu tenho a massa 1 indo de encontro para a massa 2. Aliás, a massa 2 está aqui o alvo, parado, né? A massa 2 está aqui e a massa 1 está indo em direção ao alvo que é a partícula 2. E nota que se eu olhar o centro de massa, olha só o centro de massa, eu consigo achar a velocidade do centro de massa. Quando eles colidem, olha o que acontece. A velocidade do centro de massa continua constante. Né? Por que é constante? Pelo que eu falei antes, como não tem nenhuma força externa agindo, as únicas forças que eu tenho é a partícula 1 empurrando a 2 resistindo ao empurrão da 1 e elas saem grudadas aqui. Como essas são só forças internas, a força externa é nula, então eu tenho que a velocidade do centro de massa é a mesma antes e depois da colisão. E essa informação é muito importante. Então a velocidade do centro de massa permanece inalterada em colisões. A figura mostra o quadro, a colisão, né, um quadro aqui, colisão perfeitamente inelástica
mostrando a velocidade do centro de massa sendo conservada aí, constante. E, por falar em energia, eu já citei esse slide antes, a energia total é conservada em colisões elásticas. Então, numa colisão elástica, a energia cinética de cada corpo colidindo pode mudar, mas a energia cinética total do sistema não muda. Então, para o caso de um alvo estacionário, a gente tem as seguintes equações. Então, o que é o alvo estacionário? É esse caso aqui, a partícula 2 está aqui parada, a partícula 1 colide com a partícula 2. Então, eles saem com velocidades finais aqui, velocidade final 1, velocidade final 2. Então, nota que a gente tem aqui duas equações para resolver um sistema com duas incógnitas. Uma é o do momento, massa e velocidade é o que eu tinha antes, e o que eu tenho depois? A massa 1 com velocidade 1 final, a massa 2 com velocidade 2 final. É o meu depois. E antes eu tinha energia. Esse aqui estava com massa e velocidade quadrado sobre 2, que é energia 1, e esse que estava parado. Então a energia dele é 0. Então a energia antes tem que ser igual a energia depois. Massa e velocidade final 1 ao quadrado, massa e velocidade final 2 ao quadrado sobre 2, ambos aqui. Aí deixou o meio aqui. Bem, então duas incógnitas, duas soluções. E no caso de alvo, né, você pode fazer, a gente consegue fazer algumas manipulações aqui, ó, e transformar essa grandeza aqui nesse sistema de equações que está logo aqui, com um pouco de álgebra. Ou seja, nota que fica tudo em termos da velocidade inicial do meu sistema, né? Então eu estou isolando o V1, estou isolando esse V1 final, né, que é o que? É elevar aqui ao quadrado, dá aqui um mv1 quadrado, mv2 quadrado, e o cruzamento m1, m2, v1, v2, e substituindo de baixo, né? Fazendo um pouco de álgebra aí, a gente chega que a velocidade final é m1 menos m2, a velocidade do 1, então a velocidade final do 1, né? Então lembra que o 2 é o alvo, então o alvo aparece negativo aqui, e a velocidade final do alvo é dado por 2m aqui, tudo em termos da velocidade inicial aí. Bem, fica como exercício aí para os estudantes fazer essa dedução. Então os resultados, né, fazendo a extrapolação aqui, ó. Se a velocidade 1 é igual a 0, a velocidade 2 muda, ou seja, se eu tenho o outro como alvo, dá o mesmo resultado. Então a gente só tem aqui, só muda o sinal aqui, né? Então aqui passa a ser negativo, passa para positivo aqui, e o outro negativo. Se a massa 2 for muito maior que a massa 1, então vamos lembrar, quem que é a massa 2? A massa 2 é o alvo. Se isso aqui for gigantesco, o que vai acontecer? Vamos ver lá, ó. Se a massa 2 for muito maior que a massa 1, quer dizer que M1 menos M2 vai ser um número muito negativo. Ou seja, então isso aqui vai ser aproximadamente, menos M2, né, porque vai ganhar. E esse daqui vai ser aproximadamente o M2, né, porque o M1 é muito pequenininho. Vamos supor que isso aqui é 10 quilos e aqui 2 gramas, né? Então é aproximadamente 10 quilos e 2 gramas é aproximadamente 10 quilos. Então esse cara aqui vai ser muito grande, e esse aqui também. Então você vai ficar com o quê? Vai ficar com menos M2 sobre M2, a velocidade 1 inicial. Então a velocidade 2, a velocidade 1 final vai ser o quê? Corta aqui, vai ser menos a velocidade 1. Ou seja, se eu tenho aqui uma partícula 2 monstruosamente grande, a partícula 1 que vem aqui, o que acontece quando ela colide? Ela vai ter sua velocidade invertida, então ela vai bater e voltar. É isso que acontece quando a massa 1 é muito maior que a massa 2. E esse caso aqui, ó, quando a massa 1 é maior, aí sim, olha só o que vai acontecer. Se a massa 1, que eu tenho que a partícula 1, 2, e a massa 1 chega com, então a massa 1 é muito maior que a 2, olha só o que vai acontecer. Aqui, isso aqui vai ser aproximadamente M1, isso aqui vai ser aproximadamente M1,
corta, corta, então esse cara aqui ele vai atropelar isso aqui, vai continuar como se não existisse a partícula 2. Ou seja, a velocidade inicial, final da 1 vai ser igual à velocidade inicial da 1, né? Pequenas alterações. Já aqui, o que a gente vai ter? Ele também vai sair com a massa, né? Porque se o M1 for muito maior, então aqui vai ser 2M1 e embaixo vai ser M1. Então a partícula 2 vai sair com 2 vezes a velocidade que a A1 tinha, né? Porque ela vai ser ricocheteada aqui, sendo disparada. Bem, eu acho que é isso. E aqui um caso, só para fechar, né? Acho que é a última coisa. Aqui o caso em que ambos têm velocidade, né? Então você tem que pensar em termos de velocidade do 1 e velocidade do 2. Com o algebrismo você também consegue achar aqui a velocidade final 1 em termos das velocidades iniciais 1 e 2, a velocidade final 2 em termos das velocidades iniciais 1 e 2. A prática de laboratório que os estudantes farão será um simulador em que vocês farão colisões elásticas e inelásticas, para vocês observarem os efeitos que as massas, as diferenças de massas e as velocidades causam nessas colisões. E isso foi a parte de colisões elásticas e inelásticas em uma dimensão. Quando a gente fala em duas dimensões, né, a gente pode aplicar de novo, se não tiver nenhuma força externa, aplicar a conservação do momento, né, em cada eixo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma colisão de alvo, só que eles não saíram na mesma linha. Um saiu na direção θ2 em relação a x aqui, e o outro θ menos θ1 em direção a x. Então, como que eu trato esse tipo de colisão? Eu faço a mesma coisa, eu olho eixo a eixo a conservação. Se for elástica, eu posso falar de conservação da energia. Se for inelástico, eu posso falar somente das conservações de momento. E a elástica, energia e momento. Então, como que é isso? Eu vou olhar eixo a eixo. Então, por esse caso aqui, então aplicar conservação de energia para colisões elásticas. Então, como eu falei, se for elástico, eu posso usar a massa, velocidade, quadrado, antes e depois. Então, como é que fica aqui? Na direção x, o que eu tinha antes na direção x? Eu tinha massa, velocidade na direção x antes. Colidiu, o que eu vou ter depois? Nota que esse cara foi para cima e esse aqui para baixo. Mas ele tem aqui uma projeção, né, que eu posso chamar de massa, velocidade, massa 2, velocidade cosseno θ2 aqui, né, porque a velocidade ela está para cima e para o lado aqui, né, então eu tenho componente da velocidade 2 na direção x, e esse aqui também eu tenho componente da velocidade 2 na direção x, então posso falar aqui de uma massa 1, velocidade 1, cosseno θ1. Então, massa velocidade antes tem que ser igual a essas massas velocidades depois na direção x, que é o que está escrito aqui, massa velocidade inicial, massa 1v2 e assim por diante. E na direção y? Na direção y antes eu não tinha nenhum movimento, então a massa velocidade antes era 0. Após a colisão, um foi para cima e o outro foi para baixo. Então o que eu faço? Eu posso falar que a massa velocidade para cima tem que ser igual à massa velocidade para baixo, ou eu posso escrever aqui, menos massa velocidade seno θ1, porque foi para a direção negativa de y, mais massa velocidade seno θ2, porque foi na direção positiva do y, tem que ser igual a 0. E usar a conservação da energia se for colisão elástica. Se for colisão inelástica, de novo, eu não posso usar isso aqui, e eu tenho uma equação e uma incógnita. Então, olha só, eu tenho uma equação para a direção x e uma equação para a direção y. Né? Elas se repetem aqui. Bem. Então, essas três equações para um alvo imóvel possuem 7 variáveis desconhecidas, né? Desde que V2 seja igual a 0, né? No caso que está parado. Então, olha só, tem, se sabemos 4 delas, podemos resolver para as demais. Então, eu tenho que informar qual é a velocidade na direção x, velocidade x depois, velocidade y depois, ou velocidade x antes, velocidade x depois. É isso que ele está falando sobre a quantidade de incógnitas e equações. Bem,
Então, na equação do foguete aqui, a gente tem o seguinte. É interessante pensar que a gente vai pegar o caso em que o foguete inicialmente está com a massa m e uma velocidade v. E aqui, ó, interessante, ó, definir o dm como negativo, tá? Quer dizer o quê? Que é a massa final menos a massa inicial, a massa final é menor do que a massa inicial. Então, o dm é negativo. Então, não estranhe quando colocar aqui, por exemplo, a massa final do foguete vai ser o quê? Vai ser massa original do foguete mais o dm, né? Quer dizer o quê? O dm ele é negativo, então eu estou tirando massa do foguete. A massa que saiu do foguete virou o quê? Virou gás aqui. Então aqui está menos dm. Nota que o dm é uma grandeza negativa. Então a massa do foguete é positiva. A massa do gás aqui é positiva e a massa do foguete está reduzida. Então, o que a gente tem aqui é o mesmo caso, em que a gente vai usar a conservação do momento linear. Então, o meu antes está aqui, ó. Meu antes é massa, velocidade, que era o que eu tinha antes, se transformou na situação depois. O que é a minha situação depois? O foguete adquiriu uma nova velocidade mais dv, tem uma nova massa, que é dada por m mais o dm. Além disso, eu tenho o gás, que tem uma massa menos dm, com uma velocidade u. Então, o meu depois é isso aqui, ó. O gás, massa do gás, velocidade do gás, nova massa do foguete, velocidade do foguete. Então, eu tenho que igualar o meu antes com o meu depois. E uma maneira de simplificar aqui é a gente olhar em termos de velocidade relativa. O que é a minha velocidade relativa? Minha velocidade relativa aí, eu vou definir como sendo a velocidade do foguete, f, eu vou colocar f foguete, menos a velocidade do gás. Então, vou fazer isso aqui, ó. Então, é como se fosse a velocidade final do meu foguete, quanto que está andando, em termos do gás que ele deixou expulso aqui para trás. Essa é a minha definição de velocidade relativa. Então, só que a velocidade final do foguete é quem? É v mais dv, que é a velocidade do meu foguete. E o que foi feito aqui é, passou o u para cá somando, a velocidade relativa para lá subtraindo, e a gente obtém essa fórmula aqui para o u. Usando essa fórmula para o u e substituindo aqui, olha só o que a gente tem. Massa do foguete, velocidade, igual menos dm vezes o u, né? Onde o u é v mais o dv, aliás, antes desse parênteses, então é v mais o dv menos a velocidade relativa, esse aqui é o u, somado com massa, vou fazer já a distributiva aqui, massa v minúsculo, mais massa dv, né? dm somado com dm vzinho, e por último aqui, o dm e o dv. Então, se você observar, né, vamos fazer a distributiva aqui, ó, massa aqui, ó, esse massa dv eu consigo cortar com esse massa, desculpa, esse massa v eu corto com massa v, né? Nota que aqui eu tenho menos dmv. Então aqui, ó, esse menos dmv, vou fazer um x, corta com mais dmv. Deixa eu ver, esse menos dmdv, vou fazer dois traços assim, ó. Corta com o meu dmdv, dois traços assim. Tem mais alguém para cortar? Não. Aí sobrou aqui, ó, menos com menos. Então aqui 0 igual. Esse menos com menos aqui vai dar dm, a velocidade relativa. Sobrou aqui mais um m dv. E foi só. Né? Então, uma coisa interessante que eu posso fazer aqui é a seguinte. Eu vou passar esse cara para lá. Então vai ficar dm
velocidade relativa, igual a massa dv. Então, por último aqui, eu vou fazer o seguinte. Então eu estou com a variação da massa para a velocidade relativa, massa e a derivada e a variação da velocidade. Eu vou considerar as variações no tempo aqui, tanto antes quanto depois do meu sinal de igual aí. Então eu vou ter aqui uma grandeza chamada dm dt igual a massa a aceleração. dm dt, velocidade relativa. Né? Essa grandeza dm dt, a gente pode batizar ela com o nome. Então, limpar aqui. A gente chama de taxa, vou chamar de taxa que é R. Aliás, tinha um sinal negativo lá, como menos dm dt. Ou seja, R vai ser a taxa com que o combustível é consumido. Massa dividido por tempo. Então, eu chego nessa fórmula aí, que é a chamada primeira equação do foguete. A taxa com que o combustível é consumido vezes a velocidade relativa, lembra? A velocidade do foguete menos a velocidade dos gases que são expulsos é dado pela massa do foguete vezes a aceleração do foguete. Essa é a primeira equação do foguete. E do lado esquerdo da equação do empuxo, vamos ver ela lá, desse lado aqui, eu acho que é aqui que a gente trabalha. O lado esquerdo da equação do empuxo, o lado esquerdo da equação é o que a gente chama de empuxo. Isso, exatamente, né? Porque a gente tem aqui massa, né? Massa, velocidade. E no caso, a variação da taxa do tempo é como se fosse eu derivando esse massa velocidade. Só que eu estou com a velocidade relativa que é constante e quem está variando na verdade é a massa. Então por isso que a gente fica aqui com a derivada da massa. E esse sinal negativo significa que a massa está diminuindo. Lembrando, igual eu falei, né? O dm é menos, o dm é negativo. Então esse menos dm dá um número positivo aqui, corroborando com a aceleração. A segunda equação do foguete, a gente pode obter ela fazendo meio que integrando isso aqui, né? Então, por exemplo, deixa eu voltar para o estado original da equação, que é isso aqui, dm, velocidade relativa, não é isso? Bem, já apaguei, mas é só tirar o dt aqui. dm, velocidade relativa, é igual a massa dv. Então, uma coisa que eu posso fazer aqui é o seguinte. Eu posso escrever dm sobre m, né? Passar esse cara aqui dividindo, é igual a dv sobre o v relativo. Só que o v relativo, lembra que o v, velocidade relativa, é uma constante. Então eu fico com isso aqui, integral de dm sobre m igual a 1 sobre a velocidade relativa integral do dv. E integral de dm sobre m é o que? É o ln de m igual a 1 sobre a velocidade relativa delta v. E isso daqui constrói exatamente essa equação que está aqui em cima. Delta v, então velocidade final menos velocidade inicial, passa a velocidade relativa multiplicando, ln da massa final menos a massa inicial. Então, dando exatamente isso daí. E é isto. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo, para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.